Mateus capítulo 1, tá? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz, todos encontraram? Olha só o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela estava comprometida. Isso aqui está se referindo a uma linguagem do contexto da época, do contexto dos judeus, no qual a mulher ela estava comprometida ao casamento com um varão. Assim, esse era o que nós adotamos como noivado na nossa época, só que era um compromisso muito mais forte que nós temos visto na nossa sociedade. Então era assim, somente algo muito grave poderia desfazer esse compromisso. Então ela estava desposada, ela praticamente já era esposa de José, já estava totalmente comprometida com José, só que eles não tinham tido relações sexuais ainda. Ela estava comprometida, estava aguardando o casamento, a consumação do casamento, para então ser esposa dele de fato. Já era de direito, mas não era de fato ainda. Então Maria já estava comprometida com José, estava desposada. Veja só. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então a Bíblia Sagrada ela não tem arrudeio, ela vai direto ao ponto. A questão é essa: Maria está comprometida, Maria ainda não coabitou com José, ainda não tiveram relacionamento sexual, todavia Maria está grávida, e a gravidez dela é fruto de uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus Cristo. E aí, aqueles que apresentam alguma dificuldade no entendimento desta obra de Deus, é só se lembrar de que o primeiro homem, como eu já afirmei aqui, ele foi feito também do pó da terra, formado do pó da terra, e na sua narina soprado o Espírito, soprado o fôlego de vida, a alma. Então, foi dado vida àquele ser inanimado que Deus formou do pó da terra. O mesmo Deus que atuou no Gênesis para a criação do primeiro homem e que da costela de Adão criou a primeira mulher, é o Deus que está atuando aqui nessa situação. É o Deus que está entrando aqui novamente na história para intervir, trazendo o sobrenatural. É o Deus que eu creio, é o Deus que você crê. Para aquele que crê, não tem dificuldade nenhuma, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, quando às vezes a pessoa se vê em dificuldade diante de uma revelação bíblica, o que falta não é entendimento da Bíblia, o que falta não é clareza do texto, o que falta é fé. Muitas das vezes esses textos ele vem para confrontar a tua fé, ele vem para mexer na tua estrutura, para você se deparar com essas realidades e você perceber qual é a sua reação diante delas. Se você, diante dessas verdades declaradas na Sagrada Escritura, você começa a ver dificuldades, você começa a sentir um certo ceticismo diante delas, começa a ter questionamento, dúvidas, a tua fé está abalada. A tua fé não foi desenvolvida. Você não está num relacionamento com o Deus sobrenatural, porque quando você estiver, você vai ser semelhante à situação na qual Geazi saiu para fora da tenda e viu o acampamento cercado pelo exército dos sírios. E aí ele se desespera. E ele volta a Eliseu e diz: Senhor, estamos cercados, nós vamos morrer. E aí quando Eliseu, vendo a situação de desespero de Geazi, ele clama a Deus, diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Geazi vê pela fé, quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é físico. Quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é material. Quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é limitado. Quando você vê pela carne, você só vê o mar, mas você não vê a intervenção de Deus que vai abrir o mar e te dar passagem. Quando você olha pela fé, você vê a presença de Deus mesmo nas situações mais difíceis da tua vida. Que foi o que Eliseu fez por Geazi. Eliseu intercedeu, Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu. O exército continua lá. Não é que Deus tirou o exército dos sírios, mas Deus mostrou uma outra realidade que Geazi não via. Existem carros e cavalos de fogo à nossa volta. Mesmo que tenha um exército nos cercando ao derredor, existem carros e cavalos de fogo ao nosso redor. Então, nessa noite, esse texto ele vem para despertar a tua fé. Ele vem para provocar a tua fé. Ele vem para instigar você a crer no Deus do sobrenatural.
a crer no Deus que intervém na história, a crer no Deus que, por meio do Espírito Santo, interveio nesse momento e gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Ela estando desposada com José, sem ter se ajuntado com ele. Então, a primeira coisa que a gente vê é como o Espírito Santo de Deus está tratando aqui, não é? De uma forma muito clara e muito direta. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E aí, quando você olha para uma situação dessa, a primeira coisa que você percebe é que Deus sabe a quem Ele chama. Deus conhece aquele que Ele chama. Deus conhece aquele que Ele escolhe para determinada obra. Não adianta você olhar para uma pessoa que foi levantada por Deus e pensar, era melhor que tivesse eu lá. Por quê? Porque o Deus que levantou a pessoa e colocou ela para fazer determinada obra, sabe por que Ele escolheu ela e não escolheu você. Sabe por que levantou ela e não levantou você. Sabe por que colocou ela naquela determinada situação. Assim Deus olhando do céu, Ele encontrou Maria para realizar essa grande obra através dela. Essa obra sobrenatural, essa obra extraordinária. Coisa que nunca foi vista em momento algum da história. Mas Deus também conhecia aquele que estava junto de Maria. Também conhecia José. Porque o ministério é para os dois. O ministério é do casal. Porque os dois se tornam um. Assim como foi no Éden. E Cristo diz, não separe o homem que Deus uniu. O ministério não é só para ele ou só para ela, o ministério é dos dois. Os dois têm pesos equilibrados no ministério. Os dois têm que carregar o fardo. Se você estiver tentando levar o fardo e o outro está puxando para o outro lado, você vai à ruína. Você vai à bancarrota. Cristo disse, a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então a primeira coisa que Deus buscou, duas pessoas envolvidas no mesmo propósito. Duas pessoas que estão no mesmo espírito, duas pessoas que têm a mesma natureza, duas pessoas que estão envolvidas em corpo e alma, duas pessoas que estão até o fim. E José, como era um servo de Deus, como era alguém decente, como era alguém que não tinha maldade, não queria causar prejuízo, não queria causar dano, ele era humano, tinha limitações. Então, diante daquela situação, ele se viu confuso. Não é problema, diante de uma situação sobrenatural, diante de uma situação que é incomum, não é problema você se ver confuso, como João Batista. João Batista pregou que Jesus Cristo vinha e ele é como um machado na raiz das árvores. E ele vem ajuntar o trigo no celeiro e queimar a palha no fogo. João Batista estava pregando juízo. João Batista estava pregando que Deus ia trazer o juízo imediato sobre a terra. Só que o tempo começa a passar, João Batista pregando duramente, João Batista apontando o pecado no meio do povo, e ele é recolhido para o cárcere. E não somente isso, no cárcere começa a passar o tempo, João Batista esperando o juízo. Senhor, cadê? Cadê o julgamento? Cadê o juízo? Cadê o fogo? Cadê o trono? Cadê a restauração de todas as coisas? Porque João Batista traçou na mente dele uma perspectiva do reino de Deus. Ele queria que Deus cumprisse a perspectiva dele. Queria que Deus se adequasse à agenda dele. E aí João Batista chama seus discípulos e fala, vai até o Mestre, vai até Jesus, vai até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pergunta, o que ele mandou perguntar? Olha que coisa intrigante, coisa terrível. Pergunta se é ele o Messias, ou se havemos de esperar por outro. A dúvida surgiu no coração dele. E João Batista não é nada mais, nada menos, nas palavras de Cristo. Dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista, segundo as palavras de Cristo. E no coração de João Batista surgiu a dúvida. Como é que Jesus Cristo respondeu à dúvida de João Batista? Jesus Cristo não respondeu à dúvida dele se adequando à perspectiva dele, se adequando à agenda dele. Fala assim, João Batista, eu vou fazer o seguinte, como você é meu amigo, como você é um cara muito importante, eu vou dar uma mudada aqui no meu planejamento e eu vou fazer conforme aquilo que você esperava que eu fizesse. Não. A resposta de Cristo foi, veja só, ele pegou os discípulos de João Batista e mostrou, olha, os cegos estão sendo curados, estão enxergando. Os coxos estão sendo curados, estão andando. Os leprosos estão sendo limpos. E a todos está sendo anunciado o reino de Deus. E aí ele manda a mensagem final, que conclui, que é um recado direto para João Batista. E bem-aventurado o quê? Aquele que não se escandalizar
em mim. Então João Batista, ele teria que entender que o plano perfeito é de Deus. O plano provisório é meu. Muitas das vezes eu coloco o meu plano, mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus é superior. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus tem que se cumprir. O plano de Deus tem que se realizar, mesmo que isso entre em contraste com o meu plano. E aí onde João Batista, ouvindo aquela mensagem, ele teve que ficar em paz com relação ao plano de Deus. Ele teve que dizer, cumpra-se o plano de Deus, como ele vai dizer de fato. Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista sabia qual era o lugar dele. E tem muito crente quebrando a cara porque não sabe qual é o seu lugar. Tem muito crente quebrando a cara porque quer impor as coisas para Deus. Tem muito crente que está frustrado porque ele traçou um plano e quer que Deus siga na risca dele. Você tem que se conscientizar que ele é Deus e você é servo. Você tem que se conscientizar que ele é perfeito e você é imperfeito. Você tem que se conscientizar que ele sabe todas as coisas e você na verdade não sabe nada, como disse Sócrates. O que sei é que nada sei. E falou muito bem. Porque tudo que nós sabemos é parcial, é imperfeito, é passageiro e muda rapidamente. Agora Deus sabe de todas as coisas. Amém. Que o plano de Deus se cumpra sobre a tua vida, ainda que seja para cancelar a tua agenda, ainda que seja para te frustrar momentaneamente, ainda que seja para te decepcionar agora, mas na frente você vai cantar um hino da vitória, se você se submeter ao plano perfeito de Deus. José sabia o que era o plano perfeito de Deus. José não entendeu no primeiro momento, só que ele disse, eu não vou envergonhar Maria, eu não vou envergonhá-la, eu não vou causar escândalo na vida dela, porque se ele abre a boca na situação e sai contando aos quatro cantos, Maria está grávida, mas eu não tive relações com ela. O que ia acontecer com ela? Iam arrastar ela para um lugar, iam pegar as pedras e iam apedrejar. E aí, se Deus tivesse confiado o plano dele na mão errada, teria sido um estorvo, um empecilho. Só que eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Amém. Porque o Senhor sabe a quem Ele levanta. Porque o Senhor sabe em quem Ele confia. Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece aquele que Ele chama. Se é você que está nesse trabalho, Deus sabe por que você está nele. Se é você que está fazendo essa obra, Deus sabe porque Ele te escolheu. Talvez eu mesmo não entenda, mas o Senhor sabe que você tem estrutura para levar esse fardo. O Senhor sabe que você tem capacidade de trilhar nesse caminho, por mais difícil que seja. Deus conhece a tua estrutura. E aí José falou, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela secretamente para que não venha má fama sobre ela, porque ela pode até ser morta. Então se ele deixa Maria secretamente e desaparece, o que ia acontecer? A má fama ia cair sobre ele. É isso mesmo, é isso aí, a má fama ia cair sobre ele. Falou, o camarada engravidou a moça e largou. Então ele preferiu trazer um risco para a vida dele do que condenar aquela jovem à morte prematura. Ele não estava entendendo, só que Deus já sabia da estrutura dele. Deus já sabia qual era o coração dele. Deus já sabia qual era a natureza dele. E Deus conta com ele como Deus conta com você. Como Deus conta com você para a obra que Ele quer realizar. É você que Deus conta, é você que Deus escolheu, é você que Deus chamou, é de você que Deus espera que esteja pronto para Ele te usar na hora certa, para glorificar o nome dEle. Então José pensou, vou deixar secretamente para não infamar. É quando Deus vem e fala particularmente com ele. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo disse, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Aleluia. Você está entendendo que tem momento que você não entende o agir, o trabalhar, a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, a maneira como Deus se comporta, aquilo que Deus fala? Como eu também não entendi, muitas das vezes eu querendo que Deus agisse imediatamente, Deus dizendo espera. Eu querendo que Deus agisse para ontem, Deus dizendo não é o momento, não é a hora. Só que quando você espera em Deus, mais na frente, você diz valeu a pena tudo aquilo que eu esperei. Valeu a pena tudo aquilo que eu suportei. Valeu a pena tudo aquilo que eu aguentei. Porque a vitória, quando vem da parte de Deus, é recalcada, sacudida e transbordante. Amém. E é isso que Deus quer trazer sobre a tua vida. Só que tem o momento certo, tem o momento de Deus, tem o agir de Deus, tem o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo oportuno, o tempo em que Deus entende ser a hora certa. Ele não se atrasa, Ele não se esquece, Ele não perde o tempo.
Ele controla todas as coisas e Ele sabe qual vai ser o momento certo. Ainda que seja aquilo que para você é a última hora, para Deus é o momento certo de agir. Então Deus, Ele deixou José naquele primeiro espanto, mas Ele conhecia José. E aí logo depois daquele espanto, Deus veio e falou com José. E trouxe um entendimento para ele sobre o que ele estava fazendo. E Deus contava com José para aquela obra que ninguém nunca jamais tinha visto. Veja só. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e a não conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. É maravilhoso quando você vê pela palavra de Deus como Deus trabalha. Glória a Deus. Como você vê como Deus trabalha. Deus pode usar um profeta e trazer um profeta que vai dizer para você: assim diz o Senhor, e trazer a mensagem de Deus. Deus pode se revelar, se manifestar numa teofania e você ter uma visão de Deus. Deus pode te falar por meio da sua palavra. Deus pode falar por meio de tantas formas. E Deus também pode falar por meio de sonhos. Eu não sei qual é a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, mas eu sei que Ele está falando. Você não pode resistir à voz do Espírito Santo de Deus, como Paulo disse. Quando o Espírito Santo de Deus falar, não resistais, não ofereça resistência. Não seja duro de coração, não seja frio, não seja de dura cerviz. Você tem que abrir o teu coração e ouvir Deus falar com você. E ouvir o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque Ele fala da maneira dele. Ele fala da maneira como você vai entender. Ele fala da maneira como você precisa ouvir. E Ele fala em cima daquilo que você precisa, não em cima daquilo que você quer. Muitas das vezes a gente vem buscando de Deus aquilo que nós queremos. Só que Deus, Ele tem um compromisso em nos falar em cima daquilo que nós precisamos ouvir. Da mesma forma como aconteceu, eu acabei de falar para João Batista. João Batista queria ouvir outra coisa. Só que Cristo falou que João Batista precisava ouvir. E João Batista recebeu da parte de Jesus. E ele foi honrado. E Cristo com certeza foi glorificado na vida dele. Assim também nós, semelhante a José, precisamos entender o agir e o trabalhar de Deus. E quando nós assim fizermos, nem sempre as pessoas que estão em nossa volta vão entender. Nem sempre as pessoas que estão em nossa volta vão compreender o agir de Deus. E o que acontece? Você tem que estar preocupado só com uma coisa. O que Jesus pensa acerca de você? Porque se você confessa o nome de Jesus com a tua vida, se você confessa o nome de Jesus com a tua boca, se você confessa o nome de Jesus com a tua atitude, o Senhor Jesus Cristo confessa você diante do Pai e dos santos anjos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Porque quando José recebeu Maria, eu não sei o que pensaram dele. Eu não sei o que pensaram dela. Pensou, esse casal, né, ele foi afobado. Não esperou a cerimônia. Não esperou o momento certo. Né? Tiveram que se reunir às pressas. Tiveram lá que fazer um casamento apressado e reunir eles às pressas. Eu não sei o que pensaram deles. Só que eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados com aquilo que o Deus Todo-Poderoso pensa deles. Eles estavam preocupados com o compromisso que eles tinham com o Senhor. Eles estavam preocupados com a manifestação de Deus na vida deles. Assim para de olhar para aquilo que as pessoas estão falando. Para de olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. Para de se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. E começa a colocar o teu foco em Cristo Jesus. Começa a colocar o teu foco no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, mas eles estão vendo que eu estou passando dificuldade, eles vão pensar que eu estou em pecado. Ah, mas eles estão vendo que eu estou passando aqui por essa luta. Ah, mas eu estou com essa enfermidade. Ah, mas eu estou passando por essa situação, estou sendo perseguido.
Pare de se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. E comece a se preocupar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se o Senhor está passando com você num vale, passa por esse vale com Ele. Se o Senhor está passando com você numa tribulação, passa por essa tribulação com Ele. Se o Senhor está te trazendo para o campo do oleiro e está amassando o barro, e está desfazendo para tirar todos os defeitos, e está tirando todas as impurezas, e está refazendo o vaso conforme a vontade dele, é o momento de Deus na tua vida. Aceita o trabalhar de Deus na tua vida. Aqueles que criticam hoje são aqueles que vão te pedir oração amanhã. Aqueles que pensam que são melhor do que você hoje, é aqueles que Deus vai colocar diante de você, para você orar pela vida deles. Mas você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que entender o trabalhar de Deus. Você tem que se submeter à agenda de Deus, àquilo que Deus quer fazer. Quando Ele é Senhor e nós somos servos, nós vemos que o plano perfeito de Deus se cumpre na nossa vida. Isso que é maravilhoso. Então, no primeiro momento, é isso que eu quero trazer. Entender, né, que Deus conta com as pessoas certas para realizar a sua obra. Como contou com Maria e com José. E através de Maria trouxe Jesus. E Jesus é a pessoa principal. Jesus é o centro da nossa história. Nós somos cristocêntricos. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Jesus Cristo é o nosso objetivo final. Jesus Cristo é o único pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E o entendimento incorreto em relação a Jesus arrebenta com a tua fé. O entendimento incorreto a respeito de Jesus arrebenta totalmente com a tua fé. Por isso que nós trazemos esses estudos aqui. Ao longo da história, muitas pessoas tiveram um entendimento totalmente distorcido da pessoa de Cristo. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que está no estudo de vocês. Na primeira aqui, ó, esse primeiro quadrado maior aqui. Seitas que negavam a divindade e a pré-existência de Cristo. Veja só, para você ver que ao longo da história, muita gente cometeu erros graves em relação a Jesus Cristo e por isso não teve um contato verdadeiro com Ele. Veja, nós temos os ebionistas no primeiro momento, tá? Nós temos os docetistas, nós temos os arianos, tá? Os nestorianos, os apolinaristas e os eutiquianos. Então são todos movimentos que se tornaram heréticos por não compreenderem a pessoa bendita de Cristo Jesus, por não aceitarem Jesus do jeito que Ele é, por quererem que Jesus se tornasse aquilo que eles entendiam de Jesus, querendo impor o seu ponto de vista sobre Jesus, que é o que nós temos visto muito na atualidade. As pessoas vêm para a igreja, não vêm com o coração aberto para receber a palavra, tá certo? Como aquela mensagem que Cristo trouxe da semente. E só uma das terras era eficaz para o evangelho ser plantado. Só aquela que era um terreno aberto para a semente ser introduzida. A semente caiu à beira do caminho numa situação. É aqueles que o evangelho para ele não é o principal, é somente uma dentre as diversas coisas. É marginalizado, o evangelho está ao lado, está à parte. E esses o diabo tira a semente do coração dele rapidamente. Por quê? Você não colocou seu foco em Cristo. Cristo é só mais um dentre os seus interesses. Então você quer isso, quer A, B, C, D e também, se sobrar tempo, você quer Jesus. Então Jesus está marginalizado, está à parte, não está centralizado na tua vida. E Jesus Cristo disse, a semente caiu à beira do caminho, está à margem, está do lado, o diabo vai tirar rapidamente. Se a semente cair em pedregais, tem pedras, e a semente fica ali no meio das pedras, tem um pouco de terra, né? Ela vai nascer, só que quando ela nascer, ela precisa de raiz, lançar raízes para baixo. Ela precisa firmar raízes para buscar os nutrientes. E aí, quando o evangelho começa a tentar penetrar na tua vida, ele encontra obstáculo. É gente que quer Jesus somente como médico. Jesus cura meu caroço. Jesus cura minha pereba. Jesus cura minha enfermidade. Só que Jesus não é só médico. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Salvador. Jesus é Deus e tem que ser adorado e servido como Deus. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho, Ele está sentado à destra do Pai. E aí quando o Evangelho tenta lançar semente, tenta lançar raiz na tua vida e tentar mudar a tua estrutura, você resiste.
Não, Jesus, não mexe nisso aqui não, isso aqui é um costume que eu tenho faz tempo. Não, Jesus, isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer, é pecaminoso, mas não tem problema não, deixa esse negócio aí. E aí você vai resistindo ao Evangelho, o Evangelho não cria raízes e morre. E morre. E você vai ser condenado ao inferno por causa de uma vaidade. E você vai ser condenado a uma eternidade sem Deus por causa de uma bobagem. Você vai ser condenado a uma eternidade sem Cristo por causa de uma coisa inútil, por causa de uma coisa passageira, de uma coisa sem significância. É assim aqueles que tratam o Evangelho tentando conciliar com a sua própria vaidade pessoal. Superficiais. E aí o Evangelho também, muitas das vezes, ele encontra um terreno que tem espinhos. Até tem terra, ele começa a lançar raiz. Só que quando ele começa a crescer e quando ele começa a tentar se expandir, aparecer para o mundo, ele é bloqueado. Ele é bloqueado pelos espinhos. Ele é bloqueado pelo teu egoísmo. Ele é bloqueado pela tua vaidade. Ele é bloqueado pelo teu egocentrismo. Tudo tem que girar em torno dos seus interesses. E aí quando você tem que perdoar o irmão, você não consegue. Quando você tem que amar o irmão, você não consegue. Quando você tem que se doar pelo irmão, você não tem capacidade. Quando você tem que tolerar o irmão, você tem que ter paciência com ele, aí você não aguenta. E aí as vaidades estão sufocando aquilo que o Evangelho ia fazer na tua vida. E a semente do Evangelho também vai morrer nessa situação. E aí você chegou na porta, mas você não entra. Você chega até a porta, mas você não entra. É como aquele que foi convidado para a festa, mas não trocou de roupa. Quando o rei passou para olhar os convidados, todos estavam com a roupa adequada e você estava com outra. Você não estava com a roupa que o Senhor mandou você vestir, as vestes de santidade. E aí ele fala, amigo, como permaneceste aqui? Você até passa um tempo, mas quando chega na hora em que Deus vai trazer a verdade de todas as coisas, você é lançado fora. Isso que é duro. É isso que é difícil. É isso que é terrível. E é isso que acontece com aqueles que não recebem Jesus da maneira como ele é. Aqueles que não recebem Jesus como a Escritura Sagrada o revela. Os ebionistas eram judeus, eram judaizantes, que não entendiam que Jesus era Deus. Eles olhavam para Jesus e diziam, é um grande pregador, é um grande profeta, é um grande servo de Deus. Só que Jesus, ele foi profeta sim, mas não só profeta. Jesus foi servo de Deus sim, mas não só servo de Deus. Jesus foi um grande pregador sim, mas só pregador é muito pouco. Jesus recebeu adoração, porque ele é digno de toda adoração. Jesus perdoou pecados, porque ele tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. Jesus ressuscitou mortos, porque ele tem poder para ressuscitar mortos. Jesus entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, porque a vida dele ninguém pode a tomar, mas ele pode dar em amor a nós. Jesus é Deus. E os ebionistas não receberam Jesus como Deus, apenas como profeta. E aí onde eles perderam a possibilidade de ter comunhão com Cristo e perderam a salvação. Porque tentaram adequar Jesus ao seu ponto de vista e não se submeter à verdade que é Cristo. A verdade que a Sagrada Escritura nos revela acerca de Cristo. Os docetistas, eles queriam misturar Jesus com outras doutrinas. Eles diziam, Jesus, na verdade, partindo do ponto de vista do gnosticismo, e o gnosticismo diz que a matéria é inerentemente má. Ora, se o gnosticismo diz que a matéria é inerentemente má e Jesus é Deus, Jesus não podia ser matéria. Mas de onde que ele está tirando essa ideia? Da Bíblia? Não. De doutrinas estranhas. De doutrinas externas. Ele está tentando adequar a pessoa de Jesus à coisa que ele ouviu lá fora. E muitas das vezes, a pessoa que está aqui dentro, em vez dela se atentar àquilo que Deus está fazendo aqui, ela começa a procurar por aí. Ela começa a procurar nas rádios, ela começa a procurar no YouTube, ela começa a fazer turismo dentro de igreja, ela começa a pegar mensagem aqui, pegar mensagem ali, e aí quando Jesus se manifesta aqui, Jesus é estranho para ela. Por quê? Porque ela misturou a mensagem verdadeira do Evangelho com um monte de enrolação que ela ouviu por aí. Assim fizeram os ebionistas, assim fizeram os docetistas. Olha, mas Jesus está diferente daquilo que eu ouvi em relação àquelas filosofias. Mas quem disse que filosofia humana salva?
Quem disse que filosofia humana é verdadeira? Quem disse que filosofia humana se impõe sobre a natureza de Deus? E aonde eles perderam a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Porque eles queriam que Cristo estivesse de acordo com a filosofia humana. E muitas das vezes nós perdemos a nossa comunhão com Cristo porque nós queremos que Cristo se adapte àquilo que as pessoas têm falado por aí. Que Cristo esteja parecido com aquilo que o mundo está tentando construir acerca da imagem de Cristo. Cristo tem que aceitar meus vícios, Cristo tem que aceitar meus erros, tem que aceitar minhas manias. Por quê? Porque hoje é uma época atual. Essas coisas aí são da antiguidade. Só que tem uma coisa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas Jesus Cristo também é o mesmo hoje, mas Jesus Cristo também será o mesmo eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Não é Ele que vai se mudar, se transformar para se adequar ao mundo. É nós que temos que sair do mundo e se adequar àquilo que Cristo quer para a nossa vida. É nós que temos que sair da Babilônia e entrar em Jerusalém. E temos que nos adequar àquilo que Cristo é de verdade. Então eles não receberam Jesus porque queriam adaptar Jesus àquilo que as pessoas acreditavam, àquilo que as pessoas pensavam. Os arianos, eles diziam que Jesus não é Deus. Diziam que Jesus é um ser criado. Jesus foi a primeira das criações de Deus. Mas que Jesus não é Deus, porque só existe uma pessoa e não existe trindade. Então o Espírito Santo também não existe. E Jesus Cristo não é Deus, é somente um homem, é somente a maior das criações de Deus. Ok? E aí quando eles adotaram esse tipo de ponto de vista, eles entraram em choque com aquilo que a Sagrada Escritura fala acerca de Jesus. Jesus não disse em momento nenhum que Ele é a primeira criação. Jesus disse que antes de todas as coisas, Ele é o Logos divino pré-encarnado. Tudo aquilo que foi feito por meio dEle. Ele é anterior. Ele é da mesma essência do Pai. Então Jesus Cristo, nesta visão ariana, não é o meu e o teu Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo a que nós servimos. Se você servir o Jesus errado, você vai para o céu errado. Você vai para o céu da boca da onça, mas não para o céu de glória, de gozo. Você não vai para o céu de luz, porque para ir para o céu de luz, tem que seguir ao Jesus bíblico. Amém. Tem que seguir ao Jesus conforme a Sagrada Escritura o revela. Amém. Então os arianos distorceram, os nestorianos também distorceram a Sagrada Escritura. Eles disseram que Jesus eram duas pessoas convivendo numa mesma realidade. Então Jesus era bipolar. Tinha o Jesus divino e o Jesus humano. E eles como que iam ali se respeitando. Então é um tipo de entendimento também incorreto sobre Cristo Jesus. Em momento algum, Jesus Cristo deu qualquer tipo de indício que ele tivesse divisão em si mesmo. Que ele fosse duas naturezas, que ele fosse duas pessoas. E em todo momento, Jesus se comportou como sendo único. Inclusive, ele é o unigênito do Pai. Ele é o único gerado, ele é o único dessa natureza que ele tem. E a semelhante à natureza dele nós seremos no arrebatamento, quando nós fomos transformados conforme a sua imagem. Conforme Paulo fala, quando nós alcançamos a estatura perfeita conforme a estatura de Cristo. Então Cristo não está dividido na sua natureza, ele é um. E ele é único, e ele é perfeito, e ele é maravilhoso. E não existe ninguém que se compare ao Senhor Jesus Cristo. Então, houve essa distorção. Os apolinaristas também distorceram, dizendo que, na verdade, o Logos divino, que era o maior, ele tomou posse do corpo, e ele que mandava e o corpo não dizia nada. Só que se Jesus, o Logos divino tomou conta, e o corpo não apitava nada, o Jesus histórico, Jesus humano, e havia essa divisão na mente dele, e o Jesus histórico não mandava nada, como é que Jesus pediu água para a mulher samaritana? No poço de Jacó. Jesus Cristo teve sede. Jesus Cristo teve cansaço, ele dormiu no barco, no meio daquelas ondas, no meio daquele mar bravio, no meio daquela tempestade, daquele vento, ele dormiu. Porque ele estava cansado, porque ele era um corpo. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo saiu da sua glória. É isso que você tem que entender. E os eutiquianos também. Eles entendem que a natureza divina, ela tomou posse da natureza humana de tal maneira que anulou a natureza humana. Então você vê, cada um desses aqui está tentando roubar de você o entendimento correto acerca de Jesus. Assim como também as igrejas de hoje estão pregando um Jesus que é diferente do Jesus da Bíblia. Estão pregando um Jesus que não tem autoridade. Estão pregando um Jesus que não manda. Estão pregando Jesus que não tem poder. Estão pregando Jesus que ou é só dinheiro, como se ele fosse um banqueiro, ou é só médico, tá certo? Ou é só amiguinho.
Então Jesus é aquele que conforta nos momentos difíceis, é aquele que eu pego uma camiseta, escrevo aqui, Jesus é legal, ou eu posto no Facebook. Então ok, você gosta muito de Jesus, mas você obedece a Jesus? Mas você serve a Jesus? Mas você glorifica, você honra Jesus com a tua vida, com o teu testemunho? Como Jesus Cristo disse, você quer ser meu amigo? Você tem que fazer o que eu mando, porque eu sou o Senhor e você é servo. E mesmo ele sendo o Senhor, ele deu o exemplo para nós. Ele tomou a bacia, o pano e lavou os pés dos discípulos, porque ele mesmo sendo o Senhor, ele foi humilde. Então nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre Jesus. E nós temos que servir a Jesus conforme a Sagrada Escritura. E para servir a Jesus conforme a Sagrada Escritura, nós temos que entender como é que os discípulos serviram a Jesus. Os discípulos receberam Jesus como Deus. Os discípulos receberam Jesus como Senhor. Os discípulos honravam Jesus como Deus. Os discípulos acatavam as palavras de Jesus. Porque eles entenderam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Como Pedro disse, Pedro declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Será que você, na sua vida, você já teve um encontro real? Analisa agora a tua história. Analisa a tua vida. Analisa a maneira como você tem servido a Deus. Analisa a maneira como você tem entrado por essas portas. Analisa a maneira como você tem se sentado nesses bancos. Analisa a maneira como você tem louvado. A maneira como você tem trabalhado para Deus. A maneira como você tem ofertado na casa de Deus. Analisa. Será que você já teve um encontro com Jesus, o Filho de Deus? Será que você já teve um encontro com Jesus, o Todo-Poderoso? Será que você já teve um encontro com Jesus, o ressurreto? Aquele que está sentado na destra do Pai? Será que você já teve um encontro com Jesus, o verdadeiro? Ou será que você está apenas fingindo que adora a Deus? Então nós temos que fazer essa análise constantemente, porque nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante dele, dessa pessoa maravilhosa. Então é isso que nós temos visto nessas distorções, e nas distorções que têm sido feitas na atualidade. Muitas pessoas estão pregando um Jesus que é diferente do Jesus da Bíblia. E aí, no próprio estudo que está aí com você, tem aqui no versículo citado, de Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Olha o que João dizia sobre Jesus. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Veja só. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio é aquele que é a palavra, o Logos, o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1 ao 4. Então, esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que eu adoro. É por esse Jesus que eu vivo. Como Cristo falou, não vivo mais eu. Como Paulo falou, não vivo mais eu. Paulo disse, o que constituiu o meu ser? Cansaços, fadigas, vícios, erros, vaidades. E Paulo disse, tudo isso eu deixo de lado. Tudo isso está em segundo plano. Tudo isso eu ponho de canto. E eu quero que Cristo viva através de mim. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. As pessoas vão olhar para você e vão ver o Filho de Deus através de você. As pessoas vão ver Jesus na tua maneira de falar. As pessoas vão ver Jesus no teu comportamento. As pessoas vão ver Jesus na maneira como você aconselha os outros. As pessoas vão ver Jesus na maneira como você vive. E aí, como Paulo disse, você também pode dizer, não vivo mais eu. Cristo vive através de mim. Cristo se manifesta através de mim. O mundo conhece Cristo através de mim. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Este é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E a sua lei, as suas ordens são acatadas por nós, por esta igreja. Então nós temos que entender, nós temos que servir a Cristo conforme aquilo que a Bíblia nos revela dele. E aí, prosseguindo no estudo, nós temos aí, já caminhando para o final, outras realidades que eu trouxe aí, que você vai ler melhor em casa. Muitos desses que negavam a Jesus, eles negavam que Jesus Cristo tinha vida em carne. E aí João deixa muito claro aqui, nesse segundo ponto que eu coloquei no estudo aí, as fontes de informação acerca de Jesus e o texto de 1 de João 4, 2 ao 3, que está aí para vocês. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. João, ele considerava muito sério distorcer as palavras de Deus. João considerava muito sério distorcer a realidade da vinda de Cristo Jesus. Porque aqueles que diziam que Cristo não veio em carne, eles separavam Jesus da realidade. Eles separavam Jesus do dia a dia. Eles separavam Jesus das questões mais triviais da nossa vida. Diziam, Jesus é Deus, então Jesus não podia estar na carne. Jesus não podia vir em carne, nascer num corpo humano. Jesus, na verdade, ele era um espírito que tinha a aparência de carne. Que as pessoas olhavam para ele e pensavam que era alguém de carne, pensavam que era um corpo. Mas Jesus, na verdade, era uma emanação de Deus. Então, alguns desses eutiquianos, monofisistas, diziam esse tipo de coisa. E o que acontece? Quando eles assim afirmavam, eles separavam Jesus da realidade de todas as pessoas, do dia a dia, da realidade comum. E, na verdade, muitas pessoas têm feito isso também hoje, de outra maneira. Não da mesma maneira como fizeram no passado, mas de uma maneira que acaba dando o mesmo resultado. Quando a pessoa, por exemplo, diz assim, olha, uma coisa é quando eu estou na igreja, a minha vida religiosa, outra coisa é a minha vida secular. Aí separa. Ou seja, Jesus, ele manda sobre a minha vida religiosa. Quando eu estou na igreja, eu adoro a Deus. Quando eu estou com a minha Bíblia debaixo do braço e meu terno, aí eu sirvo a Jesus. Quando eu estou na igreja, ou quando eu estou numa missão da igreja, quando eu estou evangelizando, ou quando eu estou em algum lugar juntamente com os irmãos, aí eu sirvo a Deus. Mas quando eu estou no trabalho é outra coisa. E aí João tem uma verdade para dizer para você nessa noite. Presta atenção, Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu cetro, ele deixou a sua coroa, o seu manto de majestade, ele entrou num corpo humano. Ele encarnou. E quando ele encarnou, ele trilhou os mesmos caminhos pelos quais você tem que trilhar. Jesus Cristo viveu como um homem, mas não como os homens. Jesus Cristo viveu como um homem segundo Deus. Ele viveu como um homem que é referência para nós, que serve a Deus e que agrada a Deus em todas as coisas. E quando Jesus assim o fez, ele disse, olha, é possível e não só é possível, você deve servir a Deus em todas as coisas, em toda a sua vida, em toda a sua maneira de ser. É isso que Jesus está dizendo para nós com essa realidade, de que ele vem em carne. Quando Jesus Cristo vem em carne, ele mostra para nós como é servir a Deus na realidade humana. Então não adianta você separar a sua vida em dois, uma vida secular e uma vida religiosa. Por quê? Porque Deus vai cobrar tudo. Deus, ele é Deus sobre a tua vida para tudo. Deus, ele é Deus sobre a tua vida para todo momento. Deus é seu Deus quando você está no trabalho. Deus também é seu Deus quando você está no caminho. Deus também está olhando para você quando você está na faculdade. Deus está contigo quando você está no hospital. Deus está com você em todos os momentos. Ele não está com você somente quando você está adorando na igreja. Ele não está com você somente quando você está cantando um hino. Ele está com você em todo momento. Inclusive ele diz que ele vai permanecer conosco até a consumação dos séculos. Então se ele é Deus em todo momento eu tenho que ser servo de Deus. Em todo momento eu tenho que servir a Deus. E da mesma forma como Jesus serviu a Deus como homem, eu tenho que seguir o exemplo de Cristo, servir a Deus também na minha vida. O que eu tenho que deixar para servir a Jesus? Deixe. O que você tem que negar para servir a Jesus? Negue. O que você tem que perder para servir a Jesus? Perca. Perca nessa vida, mas ganhe na eternidade. Porque Jesus disse, aquele que tentar ganhar o mundo inteiro, infelizmente alguns vão tentar fazer isso. Alguns tentam ganhar o mundo inteiro e perdem a sua alma. Se você, para ganhar alguma coisa no mundo, tem que negar a Jesus, perca o mundo e permaneça com Jesus. Se você, para ganhar alguma coisa diante das pessoas, tem que agradar elas e envergonhar a Cristo, perca as pessoas e ganhe a Cristo. As pessoas não podem te dar a eternidade, Cristo pode. As pessoas não podem te lançar no inferno, Deus pode. Então você tem que colocar as coisas em ordem de prioridade. Cristo em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, aquilo que nós precisamos, será acrescentada. E a sede da nossa alma é saciada por Cristo, que é uma fonte, um manancial de águas vivas. Então nós temos em Cristo
todo o referencial que nós precisamos para servir a Deus. É isso que a Sagrada Escritura está mostrando para nós. E aí, no outro estudo que tem aí ao lado, na página de trás, quero ser breve aqui, porque o tempo não espera, ele fala aqui um pouco, acerca das profecias que falam acerca de Cristo. Ele fala um pouco acerca das profecias que anunciam Cristo. Então ele fala, por exemplo, aqui, acerca dos textos de Gênesis, o texto de Isaías e o texto de Mateus. Tem 3 textos aí para você. Tem o texto de Gênesis, o texto de Isaías e o texto de Mateus. Em Gênesis diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Acerca de quem estava falando aqui? Acerca de Cristo Jesus. Estava falando acerca da vinda de Cristo Jesus. Como Cristo viria para trazer restauração àquilo que havia sido destruído no pecado. O objetivo da vinda de Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus veio em carne? Jesus Cristo veio da semente da mulher. A semente da mulher que havia sido contaminada pelo pecado. E agora Deus viria trazer restauração através daquele que Paulo chama segundo Adão. Que viria também da semente da mulher. Aonde a humanidade caiu foi aonde Deus a levantou. Como diz lá na carta aos Efésios. Para você se levantar da onde você caiu. Levanta onde caíste. Né? E para reatar a maneira de servir a Deus. Servir a Deus conforme o primeiro amor. Assim também Deus realiza através de Cristo. A humanidade caiu, né, lá no Éden, e toda a semente dela está contaminada. Pois é da semente da mulher que eu trago a restauração, que é Cristo. Cristo veio exatamente para mostrar como Deus não abandona a sua criação. Como Deus não abandona os seus filhos. Como Deus não abandona a humanidade à perdição, à queda. Mas Deus traz a restauração através de Cristo. A semente da mulher. Aí em Isaías, aquilo que era uma promessa em Gênesis, Isaías aponta o seu cumprimento. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que é aquilo que nós vemos no cumprimento aqui em Mateus, aquilo que tínhamos lido. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E no 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é interessante porque, como eu disse no começo da pregação, aqueles que não têm fé têm dificuldade com isso aqui. Aqueles que a fé está abalada, aqueles que a fé está fraca, têm dificuldade com esse texto aqui. Só que o que acontece? O próprio Espírito Santo de Deus, se precavendo em relação àqueles que não têm fé, colocou no próprio texto a prova da realidade do nascimento virginal de Cristo. Então, quando você pega o texto de Isaías, o hebraico usado no texto de Isaías, ele utiliza a palavra almar. Almar. E muitos críticos da Bíblia, pegando essa palavra, eles disseram: olha, essa palavra aqui, ela dá margem a gente entender, na verdade, que Maria não fosse uma virgem, necessariamente, mas fosse somente uma jovem. Porque você tem sinônimos de almar para virgem e para jovem. E aí aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, começaram a trabalhar, falando: na verdade, os evangelhos estão disfarçando a realidade que é: Maria já tinha tido relações, não era de uma relação promíscua. E aí começaram a tentar destruir a imagem de Cristo. Começaram a tentar destruir aquilo que Deus estava fazendo através de Cristo. Assim como aqueles falsos profetas que se levantaram e tinham um entendimento errado acerca de Jesus. E aí o que Deus fez? Quando Deus levanta Mateus, no Novo Testamento, para escrever o Evangelho, o Espírito Santo de Deus já coloca na mente de Mateus a palavra que ele deve usar para descrever a virgem no texto dele. E aí Mateus, lendo o texto de Isaías, que utiliza a palavra almar, Mateus, no grego que ele usa no Novo Testamento, ele usa pártenos. Ele usa a palavra grega pártenos. E pártenos é não somente jovem, mas sim mulher que não teve relação ainda. Mulher que não teve relação sexual. E aí quando você vê o Espírito Santo de Deus, através da sua sabedoria, já defendendo essa realidade. Quando você busca a Deus pela palavra, você não é enganado. Quando você busca a Deus pela Escritura, você não é ludibriado. Quando você busca a Deus por aquilo que Deus revelou na sua palavra, você pode ter um entendimento verdadeiro acerca de quem é Cristo. É isso que nós temos visto aqui de uma maneira maravilhosa. Como Deus ele tem todo o trabalho de deixar claro para nós
quem é Jesus Cristo, acerca de quem a palavra de Deus está falando. E aí, para encerrar, já 5 minutos já para encerrar, eu quero trazer para vocês só um outro estudo que está aqui atrás, e aí você vai levar para casa, depois você dá uma olhada melhor em casa. Mas só o estudo que está aqui atrás, esse estudo aqui, que ele fala exatamente acerca dessa realidade na qual Cristo foi concebido por Maria. E aí nós temos como Cristo foi gerado sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, quando ele desce até nós, quando ele sai da sua glória e vem até nós, foi dado um nome, um termo técnico para isso, chamado kenosis. Kenosis. Esse termo kenosis, que está também no texto aí para vocês, ele está fundamentado no texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 9. O que é a kenosis? Veja, Paulo diz, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É interessante o cuidado que o Espírito Santo de Deus leva o apóstolo a ter com as palavras. Ele não diz que Jesus era igual aos homens. Ele não diz que Jesus era do mesmo tipo de natureza dos homens. Ele não diz que Jesus era de uma natureza pecaminosa. Ele diz que Jesus era semelhante. Porque os homens estavam contaminados pelo pecado. E o homem contaminado pelo pecado desde o Éden, ele vai se reproduzindo e contaminando também as suas gerações. É o que chama-se de fecundação ridiplasmática. A teologia chama matéria gerando matéria, matéria gerando matéria, e contaminando e passando a contaminação adiante. Jesus foi gerado de uma forma totalmente diferente. Jesus foi gerado aquilo que chama geração bioplasmática. Ele foi gerado pela vida, não foi gerado pela matéria. E a vida é o Espírito Santo de Deus. E a vida é o Deus Todo-Poderoso, que é a origem de toda a vida. Então, o Deus Todo-Poderoso que interviu na situação para gerar Jesus. E aí Jesus, que é o Logos pré-encarnado, que é Deus eterno, ele esvaziou-se a si mesmo. E ele assumiu uma semelhança de homem. E ele veio até nós, como diz aqui o texto de Paulo, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. A primeira humilhação de Cristo é deixar a glória. A primeira humilhação de Cristo é sair do trono. O trono que ele retomou e que Estevão viu. Quando estava sendo apedrejado, ele disse, veja os céus abertos e o Filho de Deus de pé, à destra do Pai. A visão que Estevão viu e a visão que nós teremos do Jesus glorificado. Muitos conhecem o Jesus crucificado, você conhece Jesus glorioso. Você conhece o Jesus que tem pés como latão reluzente, que tem olhos como chama de fogo e que passeia no meio da igreja. É esse Jesus que você conhece. Então Jesus, ele se esvaziou não de sua deidade, mas de sua glória. Deixou seus privilégios, não se apegou a ser igual a Deus. E veio até nós, e desceu até a forma humana. E estando na forma humana, se humilhou a si mesmo. É esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que você serve. Diante de um referencial desse, não cabe arrogância. Diante de um referencial desse, não cabe o homem se autoexaltar. Não cabe o homem se autoglorificar. Porque se o meu mestre se humilhou a si mesmo, quem sou eu para me exaltar? Se Jesus perdoou, presta atenção, Jesus disse de uma forma muito séria, se não perdoardes os pecados que cometem contra você, também os seus pecados não serão perdoados. Por quê? Porque Jesus estando na cruz, tendo sido açoitado, tendo sido cuspido, tendo sido maltratado, tendo sido pendurado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se o meu Jesus perdoou, como é que eu não perdoo? Se o meu Jesus não lhes imputou culpa, como é que alguém pode fazer uma oração para Deus matar a outra pessoa? Como é que alguém pode dizer, não suporto tal pessoa? Como é que alguém pode dizer, não consigo conviver com esta pessoa? Se o teu Jesus conviveu até com os teus pecados. O teu Jesus, ele conviveu com pessoas que não o respeitavam, que não o amaram, que não o receberam como Deus. E mesmo assim entregou a vida dele por amor a essas pessoas. Esse é o teu Jesus. O teu Jesus é aquele que em Colossenses 2, 9 ao 10 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele,
Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade. Isso aqui está falando da união de Cristo. A plenitude da divindade está nele. Jesus Cristo, ele tem em si mesmo a plenitude. O que é a plenitude? A totalidade. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo não é parcialmente Deus, como alguns dizem. Jesus não é parcialmente poderoso. Jesus não é parcialmente Senhor. Como diz Paulo Colossenses, Jesus é plenamente Senhor. Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente Rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E toda a palavra dele não cai por terra. Então, nós temos que ter um entendimento correto acerca de quem é Jesus. Quando nós recebemos Jesus conforme a Sagrada Escritura, nós temos encontro real com o verdadeiro Jesus. E quando nós temos encontro com Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você tem um encontro real com Cristo, você é livre. Quando você tem um encontro real com Cristo, você se torna nova criatura. Quando você tem um encontro real com Cristo, você não é a mesma pessoa. Quando você tem um encontro real com Cristo, você descobre quem é o Filho de Deus. Então nós temos que buscar sempre ter um encontro real com Cristo das Sagradas Escrituras. Quando nós assim fazemos, quando nós assim vivemos, nós podemos viver a glória de Deus na nossa vida. Tá ok? Então, encerro por aqui o estudo, o tempo já foi, mas mais para frente nós retomamos o Antigo Testamento e outros textos mais que o Senhor vai nos trazendo, nos revelando, para podermos glorificar seu nome em todas as coisas. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, né, por esse estudo maravilhoso. Se Jesus está na nossa vida, nós podemos vencer sim o pecado, o mundo. Se você não tem conseguido, é porque